Continuando aqui no capítulo anterior ainda, os inimigos seguiam a toda e durante certo tempo permaneceram calados. Nosso herói mal conseguia tomar fôlego, a estrada era precaríssima e ele sacolejava sem parar, correndo o risco de quebrar o pescoço. Além disso, seu encarniçado desafeto teimava em não se reconhecer vencido e tentava derrubar o seu desafeto na lama. Para completar todas as contrariedades, o tempo estava péssimo. A neve caía copiosamente em flocos e, por sua vez, procurava de todas as maneiras infiltrar-se por baixo do capote aberto do verdadeiro Sr. Goliadkin. Ao redor tudo estava embaçado e não se enxergava nada. Era difícil distinguir por que ruas e para onde iam. O Sr. Goliadkin teve a impressão de que lhe ocorria algo já conhecido. Por um instante procurou recordar se não teria pressentido algo na véspera, em sonho, por exemplo. Enfim, sua angústia atingiu o último grau de agonia. Apoiado com força sobre o seu inimigo implacável, fez menção de gritar. Mas o grito morreu em seus lábios. Houve um instante em que o Sr. Goliadkin esqueceu tudo e resolveu que tudo isso era insignificante, que tudo acontecia sem que nem para quê, sabe-se lá como, de maneira inexplicável. E protestar por esse motivo seria coisa inútil e de toda perdida. Mas súbito, e quase no mesmo instante em que nosso herói concluiu tudo isso, um abrupto solavanco mudou todo o sentido da questão. O Sr. Goliadkin despencou da Drodke como um saco de farinha e rolou-se em direção, reconhecendo com justa razão no momento da queda que se excitara de fato e de modo assaz despropositado. Depois de se levantar de um salto, percebeu que haviam chegado a algum lugar. A Drodke estava parada no pátio de alguém, e à primeira vista, nosso herói percebeu que era o pátio do mesmo prédio em que morava Ossuf Ivanovich. No mesmo instante, percebeu que seu desafeto já se esgueirava pelo terraço de entrada, e na certa iria à casa de Ivanovich. Tomado de uma angústia indescritível, fez menção de alcançar seu desafeto, mas por sorte repensou com sensatez e a tempo. Sem se esquecer de pagar o cocheiro, o Sr. Goliadkin precipitou-se para a rua e pôs-se a correr com todas as forças sem rumo certo. A neve caía copiosamente em flocos como antes. Como antes estava turvo, úmido e escuro. Nosso herói não andava, mas voava, derrubando todos em seu caminho, homens, mulheres, crianças, e por sua vez pulando para desviar dos homens, mulheres e crianças. Ao redor e atrás dele ouviam-se um murmúrio assustador, ganidos, gritos. Mas o Sr. Goliadkin parecia desprovido de sentidos e sem vontade de prestar atenção em nada. Aliás, deu por si já na ponte Semyonovsky, e assim mesmo porque conseguiu esbarrar em duas velhas mascates, derrubá-las com suas mercadorias e também estatelar-se. Não foi nada, pensou o Sr. Goliadkin. Tudo isso ainda pode mudar muito para melhor. Incontinente, meteu a mão no bolso com a intenção de se desfazer de um rublo de prata para compensar os pães de mel, as maçãs, ervilhas e várias outras coisas. Súbito uma nova luz iluminou o Sr. Goliadkin. Em seu bolso, ele apalpou a carta que o escrivão lhe entregara de manhã. Lembrando-se a propósito de que conhecia uma taberna perto dali, correu para lá, sem demorar um minuto. Acomodou-se em uma mesinha iluminada à luz de vela de sebo e, sem prestar atenção a nada, nem ouviu o criado que aparecera para atender os pedidos, rompeu o sinete e começou a ler o seguinte, que o deixou definitivamente pasmo. Abre aspas. Nobre benfeitor, que sofre por mim e a quem meu coração quer para sempre.
Estou sofrendo, estou perdida, salva-me! O caluniador intrigante, conhecido por seus inúteis intentos, envolveu-me em uma de suas redes. Estou perdida, decaí. Mas ele me dá nojo, ao passo que tu... Separaram-nos, interceptaram minhas cartas para ti. E quem fez tudo isso foi a moral, que se valeu de sua melhor qualidade, a semelhança contigo. Em todo caso, pode ser feito, mas cativar pela inteligência, por um sentimento forte e maneiras agradáveis. Estou perdida, vou me casar à força. E o maior intrigante dessa história é meu pai benfeitor, o conselheiro de Estado Ossuf Ivanovich. Na certa porque deseja garantir o meu lugar e minhas relações na sociedade de estilo de vida elevado. Mas estou decidida e protestando por todos os meios que a natureza me deu. Espera-me com tua carruagem hoje às 9 horas em ponto, ao pé das janelas de Ossuf Ivanovich. Mais uma vez haverá um baile em nossa casa, e aquele tenente bonito estará presente. Sairei e voaremos daqui. Ademais, também há outros locais de trabalho onde se pode ser útil à pátria. Em quaisquer que sejam as circunstâncias, lembra-te, meu amigo, que a inocência já é forte por sua própria inocência. Adeus. Espera com a carruagem à entrada. Ponho-me sob a proteção dos teus braços às 2 da madrugada em ponto. Abre parêntese. Primeiro, a missivista marca um encontro para as 9 horas, 5 linhas abaixo, para as 2 da madrugada. Nota do tradutor. Fecha parêntese. Tua até a morte, Clara Ossufievna. Fim da carta. Depois de ler a carta, nosso herói ficou alguns minutos estupefato, tomado de uma terrível angústia, de uma terrível inquietação, e pálido, como um lenço, deu várias voltas pelo recinto, com a carta na mão. Para completar a desgraça de sua situação, nosso herói não se deu conta de que nesse momento era objeto da atenção exclusiva de todos os que se encontravam no recinto. Na certa, a desordem do seu uniforme, a inquietação incontida, a andança, ou melhor, a correria, a gesticulação com ambas as mãos e talvez algumas palavras enigmáticas lançadas ao vento e por descuido. Na certa, tudo isso deixou o Sr. Goliardic mal na opinião de todos os presentes. Até o criado começava a olhar para ele com ar de suspeita. Caindo em si, nosso herói percebeu que estava no centro do recinto e que olhava de um jeito quase indecente e descortês para um velhote de aparência honrosa, que, tendo almoçado e rezado diante de uma imagem de Deus, tornara a sentar-se e, de sua parte, também não tirava os olhos de cima do Sr. Goliardic. Nosso herói olhou perturbado ao redor e notou que terminantemente todos, o observavam com um ar mais sinistro e suspeito. Súbito, um militar reformado de gola vermelha pediu o Politsieky Viedomosti, que se trata de um jornal. Em resumo, Boletim da Polícia da cidade de São Petersburgo, editado entre 1839 e 1917, que cobria os mais diversos acontecimentos da cidade. Nota da edição. O Sr. Goliardic estremeceu e corou. Baixou a vista, meio por descuido, e viu que estava metido numa roupa tão indecente que não podia usá-la nem em sua casa, menos ainda num recinto público. As botas, as calças e todo o seu flanco esquerdo eram uma sujeira só. A presilha da perna direita tinha sido arrancada e o fraque estava rasgado em muitos lugares. Tomado de uma angústia infinita, nosso herói chegou-se à mesa diante da qual estivera lendo
e viu que dele se aproximava o empregado da taberna, com expressão estranha e insistentemente petulante no rosto. Desconcertado e totalmente contraído, nosso herói começou a examinar a mesa, diante da qual agora se achava em pé. Havia na mesa pratos não recolhidos depois da refeição de alguém, um guardanapo sujo, uma faca que acabara de ser usada, um garfo e uma colher. Quem será que almoçou aqui? Pensou o nosso herói. Será que fui eu? Ora, tudo pode acontecer. Almocei e nem me dei conta. O que fazer? Erguendo a vista, o senhor Goliardiquim tornou a ver ao seu lado o criado que pretendia lhe dizer alguma coisa. Quanto devo, irmãozinho? Ao redor do senhor Goliardiquim ouviu-se uma estridente gargalhada. O próprio criado riu. O senhor Goliardiquim compreendeu que também ali havia metido os pés pelas mãos e cometido uma enorme tolice. Tendo compreendido tudo isso, ficou de tal forma atrapalhado que foi obrigado a enfiar a mão no bolso à procura do lenço, na certa a fim de fazer alguma coisa e não ficar ali parado à toa. Mas para a indescritível surpresa sua e de todos que o rodeavam, em vez do lenço, tirou um frasco com o remédio que uns 4 dias antes fora prescrito por Christian Ivanovich. Os medicamentos da farmácia. Passou rápido pela cabeça do senhor Goliardiquim. Súbito ele estremeceu e por pouco não gritou de horror. Derramava-se uma nova luz. Um líquido avermelhado e repugnante brilhou com um reflexo funesto aos olhos do senhor Goliardiquim. O frasco lhe caiu das mãos e quebrou-se no ato. Nosso herói deu um grito e recuou uns 2 passos, afastando-se do líquido derramado. Todos os seus membros tremiam, e o suor lhe brotava nas têmporas e na testa. Então, minha vida está em perigo. Enquanto isso, houve no recinto um movimento, uma agitação. Todos rodearam o senhor Goliardiquim. Todos falavam ao senhor Goliardiquim. Até alguns o agarraram. Mas nosso herói estava mudo e imóvel, sem ver nada, sem ouvir nada, sem sentir nada. Por fim, como se tivesse se desprendido do lugar, correu para fora da taberna, abriu caminho empurrando todos e cada um que tentava segurá-lo. Quase sem sentidos, caiu dentro da primeira Drodic e voou para o seu apartamento. No saguão do seu prédio encontrou Mikheyev, o vigia do departamento, com o envelope oficial na mão. Estou sabendo, meu amigo, estou sabendo de tudo, respondeu nosso herói, estafado, com uma voz fraca e triste. Sobre o envelope havia de fato uma ordem para o senhor Goliardiquim assinada por Andrei Filipovich, determinando que ele transferisse para Ivan Semyonovich o processo que estava em suas mãos. Depois de receber o envelope e dar 10 copeques ao vigia, o senhor Goliardiquim entrou em seu apartamento e viu que no saguão Pietruchka preparava e juntava um monte de todos os seus trapos e tralhas. Todas suas coisas, com a evidente intenção de deixar o senhor Goliardiquim e ir para a casa de Karolina Ivanova, que o atraíra para substituir Evstáfio. E este foi o fim do capítulo 11.